Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Eu espero que vocês tenham passado bem da última vez. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Carvalho, sou farmacêutica, farmacêutica bioquímica, generalista e perita judicial, né? Para vocês que vão assistir esse vídeo pela primeira vez, o intuito desse canal é fazer com que as pessoas que trabalham dentro da área da saúde, que são farmacêuticos, que trabalham na farmácia ou querem trabalhar na farmácia, tenham informações. Eu vou compartilhar com vocês experiências, coisas que aconteceram no decorrer da minha carreira, né? Eu sou farmacêutica há pouco tempo, tá entrando aí para 4 anos de farmacêutica, mas em farmácia, balcão de farmácia, eu tenho uns 12 anos aí. Então eu tenho muita história para contar, muita coisa para falar. E no vídeo anterior eu contei a respeito da minha trajetória, de como eu decidi ser farmacêutica, né? Como que tudo aconteceu, como que foi o desenrolar disso. Então foi um vídeo assim meio compridinho, mas daqui pra frente as coisas vão começar a fluir melhor, né? Eu comentei no vídeo passado que uma das minhas dificuldades na minha época de acadêmica foi o TDAH. Então hoje o assunto é sobre o TDAH, né? Eu vou falar para vocês o que é o TDAH, qual a manifestação, como que é diagnosticado. Eu vou falar sobre o TDAH e o indivíduo que tem o TDAH. Eu tenho TDAH e hoje eu não tenho tabu nenhum em falar nisso, pelo contrário, eu vejo isso como uma grande vitória da minha parte, né? Não é fácil viver numa sociedade em que exige muito de você, principalmente atenção, memória. Então, antigamente eu tinha uma certa, vamos dizer assim, vergonha de dizer que eu tinha o TDAH. Eu cheguei a ter o diagnóstico bem tardio, né? O diagnóstico do TDAH, ele é precoce, ele deve ser diagnosticado na infância, né? No meu caso, né, eu vim assim ter o diagnóstico em mãos, porque eu já desconfiava, né? Afinal de contas, eu era uma universitária, eu estava estudando, estava pesquisando, vi as minhas dificuldades, mas enfim, vamos começar, né? TDAH. O que é essa sigla TDAH, né? Vocês, ao tempo todo que vocês virem a minha conversa, eu vou olhar para baixo. Gente, isso é normal de uma pessoa que tem TDAH. Vou mostrar para vocês, ó. São tópicos e estão pintados para eu não perder o raciocínio, né? Da conversa, o raciocínio do que eu tenho para passar para vocês. Às vezes você pode pensar, mas a pessoa que tem TDAH, ela não sabe. Não é que a gente não sabe, nós sabemos. Nós temos uma dificuldade em organizar as ideias e passar ela para frente ou executar. Não que eu não saiba. Então, gente, é normal. Vocês vão me ver olhando aqui no meu papelzinho, no meu rascunho, e assim o barco segue. Enfim. Então vamos lá. A sigla TDAH, ela é T, transtorno, D, de déficit, A, de atenção e hiperatividade. Então, a pessoa que tem TDAH, quais são os sintomas dela, né? O que uma pessoa com TDAH, ela manifesta, né? As manifestações, na maioria das vezes, acontece quando na infância, quando a criança começa o alfabetizado, né? O que é uma pessoa com TDAH? É uma pessoa
que tem esquecimento, que tem dificuldade no aprendizado, é distraído, às vezes está lá, tem que ler um livro, está na aula, de repente ele pensa lá na morte da bezerra, ele pensa, ai, esqueci o meu pudim lá na geladeira, alguém vai comer, a cabeça vagueia, de repente vem outros assuntos e você tem que prestar atenção naquilo ali. A pessoa que tem TDAH, ela é desorganizada, não que ela queira ser desorganizada, eu falo por mim, porque as minhas coisas são organizadas. Eu sou aquele tipo de pessoa assim que eu deixo tudo organizadinho, as minhas coisas tem tudo, pasta, caixinha, estojo, tudo guardadinho assim, de repente vira tudo uma bagunça. Mas é uma coisa assim que flui, né? Eu por ser adulta, eu por saber disso, eu já consigo contornar a situação, tá? Nós já vamos chegar nessa parte aí. Quem tem TDAH também fala demais, fala o que não deve, fala o que pensa, isso causa prejuízo, gente. Às vezes, as pessoas que têm o TDAH, elas são incompreensivas. Às vezes você falou uma coisa, você fez alguma coisa e não era na intenção de ofender, de maltratar, de menosprezar. E até você explicar que focinho de porco, né, tomada, né, ferrou com tudo. Então, essas manifestações, elas começam na infância, né? A criança lá, quando ela começa a falar, quando ela começa a aprender as letrinhas, as palavras, o que acontece com essa criança? Ela é uma criança muito distraída, é uma criança que não desenvolve, na escolinha conversa demais, brinca demais, vive no mundo da lua, em casa é uma criança que cai o tempo todo, se machuca, é uma criança sujeita a se machucar demais. Eu digo por experiência própria, gente, eu tenho um monte de marca no meu joelho, eu caía muito quando eu era pequena, e tudo indica que o meu TDAH, ele como que eu posso dizer, ele não é adquirido, tá? Ele é congênito. Eu nasci com TDAH. Já a gente vai falar sobre isso. Então, a criança que tem TDAH, ela é mais agitada, ela é mais arteira, vamos dizer assim, a peste, né? Que eu era uma peste quando eu era criança. Então, ela é mais nesse aspecto. Na vida adulta, isso traz prejuízos, né? Porque daí você vem vindo, você não tem uma qualidade no estudo, você vai empurrando aquilo com a barriga, e daí chega um momento da sua vida que você fala, e agora eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu preciso ter uma profissão, só que eu não consigo. O problema da pessoa que tem TDAH é que muitas vezes parte para outros caminhos, outras patologias. Tem muita literatura que traz o TDAH como uma síndrome, outras literaturas trazem como uma doença. Mas a grande maioria dos artigos científicos comprovam que o TDAH é uma doença. Tanto é que existe tratamento, existe controle, tanto medicamentoso como não medicamentoso. Isso é um assunto para o próximo vídeo, tá, gente? O próximo vídeo eu vou mencionar a respeito disso, sobre o tratamento do TDAH. Mas, enfim, voltando aqui, deixa eu organizar as minhas ideias, né? O TDAH, ele causa esse prejuízo na vida adulta, né? Você precisa do seu foco, você precisa da sua atenção no trabalho, você precisa do seu foco, da sua atenção na faculdade. É muito complicado, principalmente nós, farmacêuticos, né? A gente tem que ter um cuidado especial, um cuidado redobrado dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da farmácia,
porque nós lidamos com medicamento, nós lidamos com miligramas de medicamento, nós temos que estar atento o tempo todo com relação à forma de dispensar um medicamento, a caixinha é igual a um outro medicamento na hora de fornecer o medicamento para o paciente, você pode estar dispensando o medicamento errado. Eu já vi casos de inúmeros, né, gente? Isso acontece em pelo menos uma vez, várias vezes no ano, e não só comigo, mas com as pessoas que trabalham comigo e dos lugares que eu já vim. Acontece de você dispensar um medicamento com uma miligrama errada, com a quantidade de comprimido errada. Às vezes a pessoa precisa de 30 comprimidos e a caixinha de 30 comprimidos é igualzinha a de 20. E você foi lá e o cliente volta e reclama e briga e quer devolver, e o medicamento controlado, ele não tem devolução, gente. Então, assim, gera um grande transtorno, um grande problema para quem tem TDAH. Outra coisa também, o TDAH, ele pode desenvolver patologias como depressão, ansiedade, acontece muito em pessoas com TDAH. A pessoa, ela cresce e convive com aquele sentimento de que, eu sou um fracassado, eu sou burro, eu não vou conseguir, e ela vai alimentando aquilo, vai tendo prejuízo no trabalho, vai tendo prejuízo no relacionamento, porque aquela pessoa, ela é mais espontânea, ela mais fala bastante, fala o que pensa, e às vezes machuca, magoa aquela pessoa que é o nosso convivente, marido, namorado, pai, mãe, sei lá. Então, traz muito prejuízo. Então, o TDAH, ele é uma coisa séria. E hoje, no Brasil, o diagnóstico do TDAH, ele é, vamos dizer assim, muito falho. Hoje, as crianças, elas têm tido o diagnóstico precoce e às vezes errôneo, certo? Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, tudo indica que eu nasci com um TDAH e vim, durante a trajetória da minha vida, tendo dificuldades. Naquela época, né, gente, hoje eu tenho 42 anos. Naquela época não se falava em TDAH, não existia, ou se existia eu não ouvi falar da psicopedagogia, não era tão comum levar, você consultar com psicólogo ou psiquiatra, né? Psiquiatra naquela época, quem consultava com psiquiatra era louco, era a pessoa que tomava, a molecadinha falava assim, é doido, toma remédio pra cabeça, não sei o quê. Tinha um preconceito muito grande com pessoas que iam ao psiquiatra. Hoje é comum, é normal, não tem um Cristo que não vai no psiquiatra hoje. Eu vou no psiquiatra. Então, assim, é normal. E nas condições em que nós vivemos hoje, a tendência é que cada vez mais pessoas cheguem aí no psiquiatra, né? Isso aí é um assunto também pra gente desenrolar ele mais pra frente. Mas assim, na minha época, eu era vista como uma criança preguiçosa, uma criança que só gostava de brincar, de conversar com o amiguinho, que não tinha interesse para os estudos, sabe? Então, assim, o diagnóstico naquela época não foi feito para mim não foi feito. E com o passar dos anos, eu fui levando tudo com uma grande dificuldade e cheguei no meu momento lá, na minha vida acadêmica, que eu tive que dar o checkmate. Eu falei, e agora? Tenho ou não tenho? Porque se eu tenho, eu vou conseguir procurar ajuda dentro da universidade para me orientar como estudar, como memorizar, como sair
da universidade como um profissional qualificado igual a todo mundo. Então, foi um processo assim complicado, difícil e doloroso, tá? Hoje, as crianças, elas têm acesso a muita informação, coisa que eu não tinha quando eu era criança. As crianças hoje têm tablet, têm celular, tem joguinhos, um monte de joguinho pedagógico, um monte de coisa, e assim vai, assim vai. As crianças de hoje, elas têm uma inteligência, um grau de inteligência, assim, num patamar, assim, alto. Se colocar eu, com 5 anos, do lado da minha sobrinha hoje, que tem 5 anos, nossa, ela acabava comigo, porque a bichinha fala fluentemente, bem o português, ela fala certinho, ela já escreve, ela já tem raciocínios, assim, ela faz umas perguntas assim que você fica assim, da onde você tirou isso, criatura? Então as crianças de hoje, elas são mais espertas, não é? Só que tem crianças que são um pouco mais assim, agitadinhas. E o que acontece com essas crianças, né? Essas crianças, elas ficam muito ali dependentes do celular, muito tempo na frente da televisão, tem muita informação ali, só que elas ficam afastadas do pai, da mãe, da família, do convívio, e ficam lá. Eles são educados pela tecnologia. Então a criança, ela se torna rebelde, é uma criança inquieta, e o que o pai e a mãe faz? Leva lá no pediatra, leva lá no clínico geral, fala mais ou menos ali, e aí o médico falou assim, não, tem TDAH, vou passar tal remédio. Não estou falando que todos os médicos são assim, mas há o uso indiscriminado de medicamentos para TDAH, sendo que a criança não tem o TDAH, né? Então, durante toda a nossa vida, né? Desde quando nós nascemos até os 30 anos, isso foi novo para mim e eu aprendi há pouco tempo. É errado você dizer que você sai da faculdade e pronto, você aprendeu tudo. Pelo contrário, gente, você sai da faculdade, a hora que você chega dentro de uma farmácia, você para pensar assim e fala, putz, eu não sei nada. O que eu aprendi foi o básico do básico do básico, né? Então, assim, durante o nosso crescimento, nós temos o amadurecimento do córtex. O nosso córtex, ele é responsável, o frontal e aqui atrás, né? Eles são responsáveis pela memória, pela motivação, alerta, aprendizado, atenção. O nosso córtex, ele é responsável por isso. Então, durante a nossa trajetória de vida, desde quando nascemos até os 30 anos, é errado você dizer que uma pessoa, ela é adulta, ela é madura aos 18 anos, aos 25, aos 22. Nós chegamos ao amadurecimento cortical aos 30 anos. Por isso que tem muita gente nova por aí, que você olha e fala assim, nossa, fulano é tão centrado, é tão certinho, como que ele me faz uma besteira dessa? Por causa do amadurecimento do córtex. É somente aos 30 anos que a gente tem esse amadurecimento. E a pessoa com TDAH, ela tem esse defeito lá no córtex. Como que eu posso dizer para você? O que faz com que a pessoa tenha o transtorno do TDAH é a falta da noradrenalina e da dopamina. A noradrenalina, ela é responsável pela memória, pelo alerta e pelo aprendizado. E a dopamina é responsável pela motivação, prazer e atenção.
Então, esses dois hormônios são endógenos, nós produzimos ele. Deus deu isso pra gente. Aliás, nós temos uma infinidade de hormônios no nosso corpo que nós mesmos produzimos. Só que devido a algumas alterações, vamos se dizer, fisiológicas e patológicas, há uma diminuição da fabricação desses hormônios. No caso do TDAH, existe um defeitinho aí que ele pode ser de fábrica, né? Que é o que a gente nasce com o TDAH, e tem o defeitinho que é adquirido. Como que é esse defeitinho adquirido, né? Voltando a noradrenalina e a dopamina, né? A pessoa que tem o TDAH, ela tem uma diminuição na produção desses dois hormônios. Porque nós fabricamos esses hormônios de uma maneira devagar, só que constante e suficiente para suprir a nossa necessidade. A pessoa que tem o TDAH, essa produção ela ainda é reduzida e daí existe esse prejuízo, né? Que é esses sintomas de falta de memória, falta de concentração, hiperatividade, falta de atenção, vivo no mundo da lua, né? Então, como eu disse agora há pouco, você pode ter ele, você pode herdar isso dos seus pais, ou você pode adquirir no decorrer da sua vida. Como assim herdar dos seus pais? Às vezes seu pai e sua mãe já tinham TDAH lá atrás e não sabia, e você nasceu assim, e se manifestou mais assim, fervorosamente quando você começou a alfabetização. Tem outro fator também, que estudos dizem que mulheres que tiveram contato com álcool, pelo menos em pequenas quantidades, durante a gestação, pode levar a criança a nascer com o TDAH, né? Agora, a adquirida, como que isso acontece? Como que você adquire o TDAH? O TDAH, ele é adquirido geralmente no convívio familiar. A criança tá lá, ela nasceu, tá crescendo, tá se desenvolvendo, né? E a criança, como eu havia falado agora há pouco, né? Nós temos o amadurecimento do córtex. Então, no decorrer da nossa vida, o nosso cérebro, ele é um papelzinho em branco. Você tem que pegar esse papelzinho em branco da cabecinha da criança e preenchendo esse papelzinho em branco. Como que você preenche? Conversando com a criança, trocando ideia, estando presente com aquela criança. Hoje em dia, você não vê os pais mais cantarem musiquinhas de ninar, musiquinhas, tirei o pau no gato, não sei o que, batendo palminha, ensinando, interagindo com a criança. Hoje em dia, uma criança, não estou dizendo todo mundo, mas grande maioria dos pais, a criança tá chorando, tá dando problema, não sei o que, vai lá e taca o celular, bota uma musiquinha, bota alguma coisa lá e põe na mão da criança. E daí? Mas pai ou a mãe pode justificar. Mas meu filho só assiste desenho educativo. Beleza, ótimo. Mas tá. E a relação entre o social, né? Aquele calor humano, da criança tá no meio dali do seu pai, da sua mãe, das pessoas que convivem na casa, e o meio social, né? Como que a criança está convivendo com aquilo? A criança não está tendo, o contato que ela tem é com o celular. Então, o que acontece? A criança ela vai crescendo, uma criança quieta, que não desenvolve muito, não conversa,
né? Porque ela tá ouvindo o desenho, ela tá ouvindo as conversas, tudo, aquilo ali tá ficando na cabecinha dela, mas ela não tá gesticulando, ela não tá fazendo com que ela pratique o ato de conversar, de falar, de ter o fono, de desenvolver a fala. Ela tá ali, dentro do mundinho dela, assim, paradinha ali. Às vezes você faz assim, nem pisca. Então, assim, a criança, ela não desenvolve. Outro motivo que leva ao TDAH, a criança vive num ambiente onde os pais têm problemas conjugais, brigam na frente das crianças, isso causa medo, causa insegurança, às vezes na cabecinha deles, eles não entendem por que o meu pai e minha mãe tá brigando. Às vezes o pai ou a mãe é alcoólatra, bebe, fazem coisas assim desnecessárias na frente da criança. Então, assim, o convívio familiar leva a isso. Aí a criança vai para a escola, ela não tem um estímulo. Você tem que ir para a escola porque tem que ir, pronto, e acabou. A criança, ela precisa de diálogo, você precisa falar para a criança, hoje nós vamos fazer tal coisa, hoje vai ser assim, vai ser assado, você vai fazer alguma coisa, dependendo do que você vai fazer, mostra para a criança, dá na mãozinha dele para ele ver como que funciona, como que é. Eu digo pelos meus sobrinhos, eu não sou mãe, mas eu tenho os meus sobrinhos como se fossem meus filhos, então eu converso muito com eles, brinco com eles, eu falo pelos cotovelos. A minha cunhada, que é mãe deles, também conversa bastante, fala pelos cotovelos. Então, assim, eles pequenininhos, quando começaram a falar, eles já falaram, já tinham um português, tinha a fala bem desenvolvida. Eu ficava impressionada, eu falei, mas como que essa criaturinha fala tão certinho, é tão assim inteligente, e canta e dança, e daí você vai interagindo com eles. Então a criança, ela precisa de estímulo, ela precisa de um contato com a família, com o pai, com a mãe, ela precisa brincar. Criança aprende brincando, gente, brincando. Quantas e quantas vezes eu cheguei aqui na minha casa, a minha mãe descabelada, deitada no sofá, e a minha sobrinha, Ana Júlia, o que você tá fazendo? Eu tô cuidando da vovozinha, tô dando remédio para ela. Ela tá desenvolvendo a imaginação dela, ela tá criando um cenário na cabeça dela, ela tá vivendo aquilo, ela tá aprendendo. Criança aprende brincando. Então, assim, durante a infância, se a criança tem um prejuízo nessa parte, ela vai crescendo uma criança apática, uma criança tímida, uma criança que se sente rejeitada pelos pais. Eu conheço criança que já chegou a dizer, falou, meu pai e minha mãe não ligam pra mim, tanto faz, ela não tá nem aí, minha mãe nem sabe como que eu tô. Então, assim, a criança, ela vai crescendo desmotivada. E uma criança desmotivada, como que você vai fazer? A criança, eu vou para a escola porque tem que ir, eu vou estudar porque tem que estudar. Então, isso vai gerando problemas psicológicos que vai afetando essa parte do cérebro, que vai desmotivando a criança. A criança, ela deixa de fazer atividades como correr, brincar, pular. Então, os hormônios que era para ser liberados durante a atividade física, durante a brincadeira, durante essas coisas, a criança já tem um prejuízo aí nessa liberação de hormônio que vai afetando o cérebro, vai afetando o córtex. E de repente essa criança é uma criança que apresenta os sintomas de TDAH e vai fazer a investigação, porque não existe um exame para o TDAH.
O TDAH, o profissional, o médico, ele chega a uma conclusão de que aquela criança tem o TDAH através de conversa com os pais, de conversa com os professores da escola, com os pedagogos, olhando o comportamento daquela criança, o aprendizado daquela criança. Existem hoje testes pedagógicos e psicológicos para ter o diagnóstico do TDAH, e é muito importante que seja feito isso para que não tenha um diagnóstico errado, porque a primeira estratégia é já entupir a criança com remédio, né? Nos próximos vídeos eu vou falar sobre o tratamento do TDAH. Ele pode ser farmacológico e não farmacológico, tudo depende do caso. O caso tem que ser avaliado minuciosamente, por isso que tem que ter tem que ser feito esses testes para que se chegue a um veredito. Não, tem TDAH e vamos tratar. Qual que é a primeira opção? Não tem TDAH? Vamos tratar também. Ele não está aprendendo, ele está distraído, não é TDAH, então o que é? Vamos tentar sanar esse problema, para que no decorrer da trajetória da vida dessa criança na vida adulta, ela não seja um adulto que passe por tantos transtornos, tantos problemas no qual eu passei. Hoje eu consigo lidar com isso. Hoje é diferente. Eu passei um perrengue danado durante a minha vida acadêmica. Eu contei algumas coisas lá no vídeo anterior sobre essa parte do aprendizado, mas foi complicado e é complicado até hoje no meu ambiente de trabalho. Eu tenho que driblar no meu dia a dia, fazer coisas na qual eu não disperse, eu não perco o foco. Não é fácil ser o portador do TDAH, não é, mas também não é um bicho de 7 cabeças, tá? O que eu sempre falo para todo mundo, não existe essa de eu não posso, eu não consigo, né? Se você tentar, se você correr atrás, você consegue. E eu não me sinto inferior às outras pessoas, de jeito nenhum. Pelo contrário, gente. Eu acho que eu sou uma pessoa de grande sabedoria. Não por ter passado pela fase já dos 30 anos, que é o amadurecimento do córtex, né? Eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa madura, né? Eu já passei dessa fase, mas é no sentido de que eu busco o tempo todo estar me atualizando, estudando, procurando obter conhecimento, deixar a minha memória fresca a respeito de diversos assuntos, né? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês uma coisa legal a respeito de como você pode driblar isso. E uma delas é o que eu estou fazendo hoje. Eu vou deixar vocês pensarem o que eu estou fazendo nesse exato momento para driblar o TDAH. No próximo vídeo eu vou explicar como, né? Como que a gente pode tratar o TDAH tanto de uma forma farmacológica, com medicamento, e de uma forma não farmacológica a respeito disso. Então, assim, o TDAH é isso, pessoal. Não tem muito o que dizer. Eu acho que eu até falei bastante, né? Mas as pessoas que têm o TDAH são assim, elas são espontâneas, elas falam demais, elas são bem dinâmicas, bem extrovertidas em algum aspecto
da vida, assim, às vezes eu não sou boa em tal coisa, mas em outra eu sou superior àquela que eu não fui. É igual as pessoas que têm problemas de visão, acontece lá e teve um problema de visão. A visão dela tá um pouco comprometida, mas ela tem um outro fator sensorial que se sobressai à visão. E a pessoa que tem TDAH, ela é assim. Às vezes eu não entendo tal coisa, mas a outra eu domino. Só que aquela que eu não entendo, eu não vou ser diferente das outras. Pelo contrário, eu vou ser igual tanto quanto, desde que a pessoa que tem o TDAH, que ela teve o diagnóstico e ela quer evoluir profissionalmente, socialmente, ela tem que procurar o tempo todo se especializar, estudar, procurar meios para não ser prejudicado por isso. E você vai ter uma vida normal, como todo mundo. Assim como eu consegui. O objetivo dessa conversa é trazer para você que está em fase de prestar um vestibular, de fazer uma faculdade, ou você que está dentro da universidade, no meio acadêmico, ou você que já é o profissional da área, enfie uma coisa na sua cabeça. Nada é impossível e você não é diferente das outras pessoas. Você tem a capacidade igual a de todo mundo, só que para você chegar na capacidade igual ou melhor todo mundo, é um esforço a mais que você tem que fazer. Você não pode ser uma pessoa acomodada, de jeito nenhum. Você tem que correr atrás daquilo que você tá buscando, que foi o que eu fiz. Quando o primeiro vídeo que eu fiz dizendo, eu fiz esse canal para trocar ideia, para trocar experiência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é isso, eu vou passar para vocês tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que de ruim que eu vivi e que me ensinou alguma coisa. É aquele bom disfarçado. Eu sempre falo assim, a gente tem que ser agradecido a tudo, a tudo. Aquele tombo que você teve, aquela decepção que ela teve, aquele problema que aconteceu, algum proveito você vai tirar daquilo. E se hoje eu tenho a capacidade e o entendimento de passar para vocês que é possível, que você pode conquistar, seguir os seus objetivos, mesmo tendo um problema como esse, eu garanto para você que é possível. A minha cabeça de 30 anos atrás e a minha cabeça agora é diferente. Eu tinha o sentimento de que eu não era capaz, eu tinha o sentimento de que eu não iria conseguir, eu tinha o sentimento de que eu nunca iria fazer uma faculdade, de ser uma universitária, porque eu me achava burra. Olha que absurdo, não existe pessoa burra, existe pessoa desprovida de conhecimento. E o conhecimento, ele tá aí batendo na porta para todo mundo. Você tem conhecimento a toda hora, a todo momento. Você tá vivendo uma situação do seu dia a dia, você pegou seu celular, hoje as redes sociais, né? Tem muito profissional ali levando conteúdo, mostrando, falando, é assim, é assado, você tem que fazer desse jeito. É muita informação. E se você ficar parado no tempo, se você se acomodar, se a Tatiana de hoje, olhando lá atrás, se eu tivesse me conformado com a pessoa que eu era, hoje eu não estaria onde eu estou, não estaria aqui fazendo esse vídeo para vocês, eu não seria a Tatiana que está aqui, farmacêutica, bioquímica e perita judicial. Seria outra Tatiana.
Seria uma Tatiana mais, vamos se dizer, desprovida de conhecimento. Eu não estaria nesta casa, neste lugar, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei. Mas uma qualidade que eu tenho é que eu sou uma pessoa teimosa. E se eu tenho medo, eu vou e faço com medo assim mesmo. E se der errado, pelo menos eu tentei. É isso que eu quero passar para vocês. Tentem. Se você tem um sonho, se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, não desiste do seu sonho. Corre atrás. E daí que você tem TDAH. Eu também tenho e consegui. E eu tenho certeza que eu vou conseguir muito mais. Isso é uma coisa que eu estou afirmando para vocês. Vocês ainda vão ouvir falar, sabe a Farma, Tati? Então, hoje ela faz isso, isso e isso. Hoje ela conseguiu isso, isso e isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu estou buscando o tempo todo novos caminhos, conhecimento, executar um trabalho com excelência. Eu ainda estou em fase de aprendizagem. Faz só 4 anos que eu sou farmacêutica. De balcão eu tenho bastante tempo, mas de farmacêutica eu só tenho 4 anos. Eu tenho muita coisa para aprender. Eu não posso ser hipócrita e dizer que eu sei tudo, porque aquele que diz que sabe tudo, ele não sabe nada. Vocês sempre vão ouvir eu dizer isso, que aquele que diz que sabe tudo, ele não sabe nada, nada. Então, gente, eu termino esse vídeo concluindo aqui a respeito do TDAH, como que é feito o diagnóstico, como se manifesta, e vou deixar aí um gancho para o próximo vídeo, que eu vou explicar como que você pode tratar o TDAH, ou de forma de medicamento, ou de outra forma. E que outra forma é essa? E uma das formas eu estou usando agora aqui com vocês. Então, vou deixar aí um pontinho de interrogação para vocês, né? Para vocês tentarem aí descobrir o que eu tô fazendo agora, nesse exato momento, para dar um olé aí no meu TDAH, né? Porque vocês viram, eu tô aqui, mas eu tô com o meu caderno, com a minha anotação, com o meu esboço aqui, tem hora que eu dou uma olhada, tal. Então, vão pensando aí, o que eu tô fazendo agora, nesse exato momento, que tá fazendo com que eu dê uma despistada, assim, no meu TDAH, né? Então, pessoal, foi bom falar com vocês. Eu acho que eu falei bastante de novo. É que eu me empolgo na hora de falar. É tanta coisa que eu tenho para falar. Então, peço desculpa aí. Vou tentar das próximas vezes fazer um videozinho um pouquinho mais curtinho. E fazer o pedido de sempre, né, gente? Para vocês curtirem o meu canal, dar um like, se inscrever para que o canal cresça, alcance mais pessoas. Alcance pessoas que precisam dessa informação, que precisa de motivação, porque aqui eu não vou trazer para vocês só as minhas experiências de farmácia, eu vou trazer conteúdos também de motivação, de bem-estar. O canal é para isso, gente, é para vocês desfrutarem dele o máximo possível. Então, gente, não esquece, dá o like, aciona o sininho para que vocês recebam mais notificações. Pessoal, um abraço para vocês e até o próximo vídeo, tá?